Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, viu? Voltamos! E voltamos na questão do chapéu, hein? Então olha que coisa, pessoal. Temos um chapéu, tá lá bonitão, né? Um cone. E aí o exercício está dizendo que quando você pega a pontinha aqui do chapéu e afunda, esse biquinho fica para dentro, né? E aí o volume que sobra é 4/5 do volume original. Beleza? E aí olha o que eu vou descobrir, pessoal. Vem comigo para cá. Ó. Vem comigo para cá. Questão número 2. Nós temos um cone original, que é o chapéu, tá? E esse cara tem um volume, que eu vou chamar de volume original. Tá? Quando eu pego esse mesmo desenho e faço isso aqui, ó, significa que eu tirei um pedaço, né? Só que o pedaço que estava aqui, eu empurrei para cá. Ou seja, o volume que sobrou é o volume original menos o volumezinho pequeno 2 vezes. Porque, ó, além de eu tirar aqui, eu ainda empurrei ele para dentro, tá? Ou seja, esse volume aqui, ele é 4/5 do volume original. É isso que está escrito no texto. Ou seja, esse carinha aqui, ó, que é o pedaço que eu tirei e empurrei, né? Ele está sendo retirado 2 vezes. Vamos chamar esse cara de volume pequeno? Volume pequeno. Tá? Agora que está a interpretação da fração, tá, pessoal? O volume pequeno, ele foi retirado do total 2 vezes. Então, 2 vezes o volume pequeno vai dar 1/5 do volume original. Caraca, viu? Não entendi nada. Essa parte aqui é muito importante, tá, pessoal? Isso aqui é muito importante. Ó, eu tenho um volume, tá? Ele é o volume original. Eu tenho o volume final, que é 4/5 do original. Ou seja, há uma perda. A perda é de 1/5. Faz sentido? É como se eu tivesse um chocolate. Tirei uma parte do chocolate, sobra 4/5. Qual é a parte que eu tirei?
A parte que eu tirei é 1/5. Tá? Beleza? Maju, presta atenção, vem comigo, tá? Você pegou, tinha um cone, volume original. Modificou esse cone original. Ficou com 4/5 desse volume. A parte que você tirou é 1/5. Beleza? A parte que eu tirei é 1/5. Só que eu tirei o quê? Eu tirei esse cone 2 vezes. Eu tirei ele aqui e tirei ele aqui, ó. Esse pedaço aqui eu tirei, ó. Quando eu empurro esse cone para baixo, ele deixa de ocupar o espaço original dele e ele acaba fazendo o quê? Ocupando um outro espaço, né? Dentro do cone. Então, por isso, ó, 2 vezes o volume pequeno, tá? É igual a 1/5 do original. Isso aqui, pessoal, é uma forma que vai relacionar o volume pequeno com o volume original. Olha só. Volume pequeno sobre o volume original é igual a 1/10. Beleza? Faz sentido isso? Peguei esse 2, passei para lá multiplicando, peguei esse volume original, trouxe para cá para baixo. Só que isso aqui, pessoal, a comparação entre volumes é igual a K3. Tá certo? A comparação entre volumes é igual a K ao cubo. E o que o exercício está nos pedindo? O exercício está nos pedindo para descobrir o valor desse x aqui, ó. Ou seja, ele agora quer comparar as alturas. Esse x vai ser comparado com esse 10, tá? A altura pequena comparada com a altura grande vai dar um número. Que número é esse? K. Então olha que coisa louca, né? A gente vai fazer o seguinte. Aqui tem uma altura x, aqui tem uma altura 10. Então, ó, como eu estou comparando o pequeno com o grande com o grande é igual a K. Só que o K vale quanto? Vamos tirar daqui direto. K é igual a raiz cúbica de 1/10. Então, ó, x sobre 10 é igual a 1 sobre raiz cúbica de 10. Né? Então, x é igual a 10 sobre raiz cúbica de 10. Né? Que você pode deixar assim, dependendo de como as opções estiverem na tua prova, ou você pode fazer aquele processo de racionalização que eu mostrei para você, né? Vamos ver como é que eu vou escrever ele aqui, ó. Ó. Por que raiz cúbica de 100? Ué, porque se eu multiplicar para eliminar aquele radical de baixo, eu multiplico pelo quê? Mesmo processo que nós fizemos antes, ó. Raiz cúbica de 100, raiz cúbica de 100. Ué, e o que isso vai virar? Vai virar 10 raiz cúbica de 100 dividido por raiz cúbica de 1000. Só que raiz cúbica de 1000 é 10. Então esse cara, ó, ele vai deixar de aparecer cortando com esse 10. Então isso aqui vira a raiz cúbica de 100, tal qual estava no nosso slide, depois da racionalização. Como eu não estou muito preocupado com essa parte de racionalizar, eu quero mais que você entenda a parte geométrica da parada. O que a gente fez? Escrevemos uma relação entre os volumes, K3, escrevemos uma relação entre as linhas, K1. Ó. Tá? Deixa eu botar uma cor aqui nessa seta para ficar mais simpático. Tá? Então a ideia é sempre relacionar os dois sólidos.
Ok? Poderia explicar novamente essa parte do K ao cubo? Claro. Vamos lá, Maju. Deixa eu apagar aqui. Para a gente construir de novo. Tá? Olha o que está rolando aqui, Maju. Você entendeu essa linha? Ó, peguei o volume pequeno 2 vezes. Isso foi o que eu retirei do meu cone original. Então, se o que restou é 4/5, o que saiu é 1/5. Tá? Então eu escrevi essa linha aqui. O que eu vou fazer então? Vou pegar essa parte, vou passar para cá dividindo, vou pegar esse 2, vou passar para lá dividindo, como se eu tivesse multiplicado cruzado. Tá? Então eu escrevi assim, ó, volume pequeno dividido pelo volume original. Isso é igual a 1 sobre 2 vezes 5. Né? Esse 2 multiplicou esse 5 aqui. Por isso que ficou 1 sobre 10. Tá? Só que nós vimos no tempo antes do intervalo que quando eu comparo volumes, essa comparação ela é K ao cubo. Isso aqui foi da aula passada. Tá? Aula passada não é na outra semana, não. Aula de agora, que acabou de passar. Nós acabamos de ver isso aqui. Tá? Então, se eu sei o K ao cubo, eu sei o K. Como? Extraindo a raiz cúbica. E aí eu substituo ele aqui. Ok? Essa é a ideia. Tá? Fez sentido, Maju? Fez sentido? E aí, depois de montar isso, é só álgebra. Tá? Depois de montar isso, é só álgebra. Foi ou não foi, dona Aurenil? Tranquilo? Prof, tem como você resolver sem proporção, mas com semelhança, sem usar essa constante? Olha, tem. Vamos fazer. Vamos fazer sem usar, tá? Vamos lá. Posso apagar tudo para fazer desse jeito que o doutor está pedindo? Pode ser? Olha só. Temos aqui o seguinte. O enunciado traz para a gente esse desenho. Tá? Então, o que acontece? Você tem um chapeuzinho que tem um volume original. Como é que eu calculo o volume do cone? Volume do cone, que eu vou chamar de original, é 1/3 vezes área da base vezes altura. Tá? Isso aqui é a fórmula. Tá? Eu vou escrever aqui cone e depois eu uso no que eu quiser. Tá? Então temos isso aqui. O que está acontecendo? Tá? O que está acontecendo? A gente tem um chapéu que a gente sabe calcular o volume dele. Ó, 1/3 vezes π 5 ao quadrado vezes 10. Tá? Então, o volume original é igual a 250 π sobre 3. O que vai acontecer? Eu vou pegar esse chapéu, exatamente o mesmo cone,
exatamente o mesmo cone. E vou cortar um pedacinho aqui e vou empurrar ele para baixo. Tá? Esse conezinho aqui, ele tem altura x, tá no desenho isso, tá? E raio x sobre 2. Ó, vem pro desenho aqui, ó. A altura x e raio x sobre 2. Então, o que vai acontecer? Esse sólido aqui, ó, que é o sólido que sobrou, tá? Esse verde aqui, o volume dele é 4/5 do original. Então, ó, volume final é igual ao volume original menos o cone pequenininho 2 vezes. Então, menos 2 vezes o volume pequeno. Tá? Bom, como é que eu faço isso? Qual é o volume final? 4/5 disso. Como é que é o volume original? 250 π sobre 3. Menos 2 vezes o volume do cone pequeno. Como é que é o volume do cone pequeno? 1/3 π raio ao quadrado vezes a altura. Aí eu vou ter que resolver essa equação doidona aqui, ó. Tá? Como é que eu vou resolver isso? Normalmente, eu vou fazer um monte de conta. Então, ó, 4/5 vezes 250 π sobre 3 é igual a 250 π sobre 3 menos, já vou fazer a conta direto, tá? 2 π sobre 3 vezes x ao cubo sobre 4. E aí, você vai cortar tudo que você puder cortar. Você vai resolver isso aqui. E quando tu resolver isso, vai dar exatamente a raiz cúbica de 100. Quem foi que perguntou desse jeito? Foi o doutor, tá? Se você resolver essa equação aqui, cara, tu vai chegar no mesmo x que a gente. Só que, pô, é muito mais trabalhoso. É muito pior, tá? Mas nada impede que você siga esse caminho, tá? A gente aqui tá sempre usando o quê? A estratégia das razões de semelhança. Mas tu não é obrigado a seguir esse caminho, tá? Você pode seguir pelo caminho tradicional. Ok? Eu não vou terminar a conta porque não faz sentido, mas é só fazer essa expressão aqui, resolver essa igualdade que vai dar certo. Ok? Foi? Prof, por que precisa substituir? Achou mais simpática. Tá bom. Pode fazer. Essa questão em particular, doutor, ela é mais simpática porque você já tem o raio e a altura. Mas se fosse aquela questão lá do suco, tu não sabia nada do cone verde. Você ia ficar um pouco perdido. Mas sempre dá para fazer por esse caminho. Só é mais longo. Mas às vezes o mais longo te atende, tá tudo bem. Tá? Não tem problema seguir por esse caminho, não. Ok? Por que substituir, Caiane? Porque a gente vai ter as razões que têm significados. A razão que a gente descobriu inicialmente é do K ao cubo. O que significa o K ao cubo? E agora a gente precisava do K. Então eu preciso descobrir o K para substituir e montar a minha expressão. Mesma coisa aqui, ó. Só de olhar, olha como é que fica fácil sabendo o negócio sem cálculo nenhum. Olha o que a questão está pedindo, ó. Um cálice tem a forma de um cone reto de revolução, cuja altura é 100 milímetros. 100 milímetros.
Esse cálice contém um líquido que ocupa um volume V2. Tá aqui o líquido. Tá? E esse líquido tem altura 25 milímetros. Calcule o valor do quociente V1 sobre V2. V1 é o volume original. V2 é o volume do líquido. Tá? Aplicação direta do conceito que a gente acabou de ver. Eu poderia estipular um raio para cá, descobrir um raio do líquido, fazer as contas todas e chegar no final feliz? Poderia. Mas o que eu vou fazer agora vai ser resolvido em uma linha. Tá? Por quê? Porque usar as razões de semelhança são um caminho mais direto. É isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Tá? É isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Olha o que a gente tem. Gente, vai sempre ter alguém que vai preferir de um jeito diferente. E tá tudo bem, eu tô aqui on demand. Eu posso atender a todos os gostos, tá? Mas eu tenho que dar minha opinião. A minha opinião é que é melhor seguir pelo caminho da razão de semelhança, tá? Então olha o que nós temos aqui na questão número 3, ó. Nós temos uma taça cônica uma coisa assim, tá? Tá com líquido. Que cor é o líquido que você quer? Azul? Então aqui, ó, está com esse líquido aqui dentro, borbulhando. Lagoa Azul. Sei que você toma esse drink sem álcool. E ele ocupa exatamente o fundo da minha taça. Aqui, pessoal, a taça tem uma altura 100. E aqui a altura é 25. Olha o que a questão está perguntando. V1 sobre V2. O que nós aprendemos hoje, pessoal? A razão... Água com gás, pode ser, Renan. A razão entre os volumes é o quê? K ao cubo. Beleza? A razão entre os volumes é K ao cubo. Lúcia Helena vai resolver comigo. Olha aqui, Lúcia. A razão entre os volumes é K ao cubo. Mas olha o que nós sabemos. Aqui nós temos uma razão linear, ó. Razão linear. Ó, a altura original, a altura do líquido. Quanto é 100 dividido por 25, pessoal? 4. E eu sei que a razão linear é K. Olha que coisa linda. Se eu sei o K, eu venho para cá e substituo. Então, olha só. V1 sobre V2 é igual a 4 ao cubo. 4 ao cubo é 64. Então, significa que a razão, olha aqui, ó, a razão entre os líquidos, né, entre os volumes, perdão, é 64. O volume da taça é 64 vezes o volume desse líquidozinho que está aqui. Ok? Faz sentido ou não, pessoal? Faz sentido? Tá aí, ó. 64. Show? Tranquilo?
Então aí está a importância entre entender o significado das razões. Eu tenho a razão entre os volumes, K3, eu tenho a razão entre as superfícies ou áreas, K2, e eu tenho as razões lineares, K. E aí elas se relacionam. Essa é a grande questão, tá? Essa aqui, pessoal, é exatamente igual à questão do chapéu, tá? Eu botei aqui porque agora eu não trabalho mais a ideia de fração. Eu trabalho a ideia da porcentagem. Mas é exatamente igual. Então eu queria que vocês tentassem fazer essa em casa, tá? E aqui, quem quiser, faz pelo outro caminho, que é mais longo, mas tá tudo bem, tá? A ideia é sim fazer a questão, tá? Show? Finalmente entendi uma questão de verdade. Eu tô o ano inteiro, ela não entendeu nenhuma. Hoje eu consegui. Amém? Tá? Vamos que vamos. Então eu vou pular essa. Vamos lá. E vamos trabalhar essa aqui, ó. O FRJ, questão antiga, tá? Ó, um recipiente em forma de cone circular reto de altura H é colocado com vértice para baixo e com eixo na vertical, como mostra a figura. O recipiente, quando está cheio até a borda, comporta 400 ml. Então, quando ele está cheio, 400 ml. Eu quero saber o volume do líquido quando o nível está em H2. Perdão, H sobre 2. Gente, olha como é que dá para fazer de cabeça. Eu já sei. Eu já sei. Sabe por quê? Porque essa questão ela se repetiu tantas vezes em tantos vestibulares que você não vai se preocupar quando aparecer isso. A gente já pode usar esse resultado como resultado padrão. Foi inclusive o primeiro exemplo que eu dei. Se eu pegar um cara em que as dimensões foram divididas por 2, o volume vai ficar dividido por... Cadê? Vai ficar dividido por... Não vou dizer não, vou escrever aqui pra gente fazer a conta. Enquanto isso, tira o print aí, cara. Renan. Ô Renan, você sabe que dá pra voltar o vídeo, né? Tem esse negócio, mas não conta pra ninguém, tá? Se tu por acaso perdeu o print, volta, printa e avança depois. Só fazer assim, na barrinha. Mas vai lá, tira o print aí. Foi. Excelente. Opa! Temos agora diferentes respostas, hein? Ó. O Cairo tá falando 4, o Renan tá falando 8. O que vocês acham? Gustavo também 8. Maravilha. E aí? 4 ou 8, pessoal? Quero mais respostas. 4 ou 8. Se eu dividir a altura no meio, o que vai acontecer com o volume? O volume fica dividido por 8, tá? Por quê, pessoal? Porque a razão de semelhança linear nesse caso é meio. É meio. Então, se eu quero comparar os volumes, meio elevado a 3 vai dar 1/8. Então, o volume do que ele está pedindo é 1/8 do original, tá? Vou fazer um desenho aqui para vocês que vai ilustrar bem isso. Posso apagar já, né? Vamos lá. Ó, se eu tenho um cone assim, esse conezinho aqui, ó, que tá bem na metade, tá? Ele vai ter o seguinte. Aqui você tem uma altura H.
Aqui você tem uma altura h sobre 2. Aqui você tem um raio R. Aqui você tem um raio R sobre 2. Tá? Se esse cara aqui tem um volume V, esse volume aqui é V sobre 8. Ué, Vigo, não entendi. Bom, aplica a fórmula. Ó, volume V, tá? Vamos chamar aqui de figura 1. E aqui de figura 2. Então, ó, volume 1 é igual a 1/3 πr2h, né? Aplicação direta da fórmula. Quando você vier para o volume 2, ó, 1/3 π, quem é o raio? Raio é R sobre 2. Quem é a altura? A altura é sobre 2. Então isso aqui vai ficar assim, ó. 1/3 π R2 sobre 4 vezes H sobre 2. Ou ainda, 1/3 π R2H vezes 1/8. Ó, isso aqui, ó, esse 4 vezes 2 no denominador, ó, é isso. Ou seja, é esse volume, ó, dividido por 8. Bom, eu já posso então usar esse resultado imediatamente? Pode. Significa que se eu chegar aqui, ó, e eu quero que a altura fique na metade, o volume que está aqui embaixo é 1/8 do total. Ou seja, se ele comporta 400 mililitros, quanto é 1/8 de 400? Fala 50. Né? Então aqui vai ter 50 ml. Ok? Beleza, Jim Morrison tá assistindo a gente, moleque. Olha aí, que coisa. Tá? Foi ou não foi, pessoal? É. Foi. Foi com tudo. Tá? Vamos lá, então. Ih, rapaz, 50 ml, ó. Tá? Molezinha. Vamos fazer essa aqui, ó. Um cone reto tem altura 12 raiz cúbica de 2 e tá cheio de sorvete até a sua borda. Dois amigos vão dividir o sorvete em duas partes de mesmo volume, usando um plano paralelo à base do cone. Qual deve ser a altura do cone menor assim obtido? Vamos lá. Né? Nós já fizemos uma questão parecida com essa hoje, mas vamos fazer de novo, tá? Posso apagar o quadro para a gente brincar disso? Vamos lá. Ó, vem, ó, printou, show. Agora, vamos apagar. Olha o que temos. Como é o número dessa? 6, né? Saideira. Coisa linda. Ó. Deu maior vontade de comer sorvete agora. Ah, sorvetinho. Ó, casquinha de sorvete. O cara não tem uma bola de sorvete, tá? Ele colocou sorvete só no cone, ok? Então o cone tá cheio de sorvete, sem ter a bolinha aqui em cima, tá? Não tem bolinha, tá aqui o sorvete. E aí ele tá dizendo pra gente no enunciado que essa altura aqui, ó, essa altura aqui é 12 raiz cúbica de 2. Tá? E ele quer cortar bem no momento aqui, de modo que o sorvete que tem nesse pedacinho é igual ao sorvete que tem nesse pedacinho. Essa questão, pessoal, é exatamente igual à questão do suco.
suco e água. Lembra disso? Que eu queria que o volume da água fosse o mesmo do suco? Então, só que agora ele deu pra gente uma altura, né? Então vamos dizer que aqui tem o volume 1 e o volume 2, tá? O volume 1 é igual ao volume 2, tá? Volume 1 é igual ao volume 2. Ok? Só que o volume 2, pessoal, não é um cone. O volume 2 não é um cone. Então, quando a gente olhar para cá, ó, a gente vai pensar o seguinte, ó. Aqui nós temos um cone, ó. Esse cara, ele é semelhante ao cone original. Então, aqui vai entrar a semelhança, ó. Esse cara aqui tem uma altura H, que é a altura que eu quero descobrir. Então, olha que coisa, tá? Se eu comparar o grande com o pequeno, 12 raiz cúbica de 2 dividido por H é a razão linear, tá? Isso aqui, ó, é a razão linear. Agora, como é que eu vou comparar os volumes, pessoal? Eu não posso comparar o volume 1 com o volume 2, porque a figura 1 e a figura 2 não têm semelhança. Mas eu vou comparar o seguinte, ó, o volume total sobre o volume 1 vai dar 2. Ué, como assim, viu? Como assim? Né? O que é o volume total, pessoal? Não é a soma desses dois volumes? O volume total é o volume 1 mais o volume 1. Volume 1 de novo. Né? O volume 1 mais o volume 2. Mas como o 1 e o 2 são iguais, tá? Então isso aqui é uma estrutura óbvia. Tem que estar claro para vocês isso. E isso aqui, pessoal, é quem? É o K3. Por quê? Porque aqui é a razão volumétrica. E olha por quê que ele diz que a altura é esse número feião. Porque daqui, ó, tu vai chegar à seguinte conclusão, ó. K é igual a raiz cúbica de 2. E aí quando você substituir aqui, ó, vai ficar assim, ó. Ou seja, para isso aqui funcionar, ó, você corta as raízes, multiplica cruzado e descobre que o H é 12. Fim. Tá? Então, se a altura do corte for 12, vai funcionar. Porque você matou as raízes iguaizinhas aqui. Tá? Questão bem fácil, acho que sim. Tá? Acho tranquila. A gente fez algumas bem parecidas, né? E a ideia é que a gente tenha entendido como é que funcionam as razões de semelhança, tá? É muito mais comum aparecer questões que envolvam volumes do que áreas, tá? Porque as questões de área geralmente são trabalhadas lá na geometria plana. Então, quando aparecem os sólidos, as questões priorizam, tá? As questões trabalham aí com as razões volumétricas, mas nada impede que você trabalhe com área também, tá? Então deixamos aqui outras questõezinhas para vocês trabalharem. Pode ser, é sempre igual, tá? É sempre a mesma ideia. E o importante é que vocês tentem fazer e mandem mensagens, né? Ah, não funcionou para mim, ah, não sei fazer, para eu tentar ajudá-los. Ok? Na semana que vem eu tô de volta. Tô de volta, né? Semana que vem? Quinta. Se tudo der certo. Tá bom. Então, semana que vem eu tô de volta e a gente segue com o nosso conteúdo. Daqui a pouco tem Carol, tá? Então aproveita o intervalinho aí e beijo. Tchau, tchau. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.